Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa, abençoe toda a tua família nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus te dirija na presença de Deus, te dê direção, te dê sabedoria e a paz. Que Deus te guarde quando você for para o seu trabalho, quando você voltar mais tarde para casa. Que Deus guarde tua vida, que Deus te proteja, que Deus te livre de tudo quanto foi investido do inimigo nesse dia, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E peço que você fique no vídeo até o fim. Escute a palavra de Deus. No final nós vamos estar orando. E certamente Deus vai estar abençoando a tua vida, abençoando a tua família, a tua casa nessa manhã. Eu quero ler aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para a gente meditar nela nessa manhã. E essa palavra que vai nos abençoar. Livro de Gálatas, no capítulo 3. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o 5 só. Fique bem atento ao que Deus está falando aqui, porque muitas vezes as pessoas querem confundir uma coisa com outra, sabe? E a gente não pode confundir as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser entendidas, compreendidas, tá entendendo? Para que a gente não venha errar, não venha falhar na presença de Deus. Né? Que diz assim, ó. Gálatas capítulo 3, do versículo 1 ao 5, eu vou ler e vou explicando aqui a palavra, diz assim, ó. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Deus está dizendo aqui que a lei é impotente para salvar, mas ela conduz o homem a Cristo e conduz o homem à fé também. Então, nessa manhã, Deus quer te dizer para mim e para você que a lei, quando ele estabeleceu a lei para Moisés, tá entendendo? A lei foi impotente para salvar o homem, para libertar o homem, para tirar o homem do pecado. Mas ela trouxe a gente até a conhecer a presença de Jesus Cristo. Porque se não fosse a lei que tivesse começado ali por Moisés para conduzir o povo, para o povo ter obediência a Deus, sempre Deus está falando lá no livro de Deuteronômio, no livro de Números, né, que obedeceis ao Senhor teu Deus, guarda os mandamentos, tá entendendo? Para que vocês entrem por sua terra que o Senhor tem prometido dar a vossos pais. Sempre tem essa palavra de obediência, de temor a Deus, de respeito a Deus. Então, se a gente não obedecesse na lei, como é que a gente ia obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo também? Então, ela conduziu a gente a Jesus Cristo. E por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui assim, ó. Ô insensatos Gálatas, quem vos facionou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, tá entendendo? Porque a igreja de Gálatas estava na rebeldia. Não estava querendo obedecer o evangelho que estava sendo pregado ali na igreja dele, os ensinamentos, tá entendendo? E queria se viver nos costumes da lei, nos costumes de Moisés. E os costumes de Moisés não pode, nem podia nem pode salvar o homem hoje. Tem pessoas que falam que é cristão, mas quando tem qualquer problema, usa as armas da lei. E a gente não pode usar essas armas mais, porque essas armas eram mortíficas. Eram as armas de execução. Quem pecasse morria, às vezes, muitas vezes era levado por vala, era queimado, era exterminado do meio do povo. Então hoje a gente usa as armas da fé, a oração, a intercessão, a repreendendo o inimigo. As pessoas não gostam, às vezes, quando a gente fala que quem é um destruidor é o diabo, mas a gente tem que falar a verdade. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Então tem pessoas que não gostam de ouvir essas coisas, mas tem que ser falado, irmão. As pessoas têm que conhecer quem é o bom e quem é o ruim. Não adianta as pessoas querem ensinar uma coisa para uma pessoa e a pessoa não entendeu o que ele está falando, o que ela está falando. Então a gente tem que ter essa determinação diante de Deus, de ensinar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só quem liberta o homem, só quem liberta o homem é a verdade, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele disse. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Então nessa manhã aqui a palavra de Deus continua falando assim no verso 2. Só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabai agora pela carne, está entendendo? Então, Paulo ali ensinando a igreja de Gálatas, ele continua ensinando e falando, perguntando para as pessoas. Eu quero saber isso de vocês, se você receber o Espírito Santo foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Sois tão insensato assim que, começando você agora pelo Espírito, agora tá indo na carne, tá entendendo? Tem pessoas que começam uma coisa de um jeito e termina do outro. E a gente não pode ser aquela, a gente tem que ser você todo o tempo. Cristão, misericordioso, piedoso, caridoso, tendo o amor de Deus dentro do seu coração, para que o Espírito Santo permaneça em você. Porque se nós somos batizados com o Espírito Santo e depois começamos a fazer maldade, começamos a desejar mal para os outros, sacudir praga, dizer que vai morrer, que Deus vai executar, que Deus vai fazer, não cabe a gente saber o que Deus vai fazer. Você tem que orar, eu tenho que orar pelas pessoas, não importa o jeito que ela esteja vivendo, não importa o pecado que ela está cometendo, eu tenho que orar e apresentar a Deus. Quem vai fazer a obra, o que Deus tiver de fazer na vida da pessoa, Deus vai fazer. Não sou eu que vou determinar o que vai acontecer com ela. Porque no tempo da lei, os profetas profetizavam e diziam, se você não obedecer, vai acontecer assim, assim, assim. Então, acontecia conforme a palavra do profeta, porque Deus mandava ele dizer, fala para eles, se eles não fizerem do jeito que eu estou mandando, vai acontecer isso e isso. Então, acontecia, porque Deus tinha dado ordem ao profeta, para que o profeta falasse aquilo. Mas se Deus não mandou hoje eu falar para dizer que alguém vai morrer, que alguém vai... Não, quem vai fazer a obra é Deus. Paulo fala lá em Corinto, que Deus recompensa a cada um conforme suas obras. É pelas obras que o homem vai ser justificado. Pelas obras que ele pratica, seja de boa ou seja de ruim. Ele vai ser justificado pelaquilo que ele está fazendo. Então a gente tem que procurar fazer o bem. E nem se diz o ditado, fazer o bem e não olhar para quem. Faça o bem para todos, porque Jesus morreu por todos, ama todos, quer salvar todos. A gente tem o dever, a obrigação de fazer o bem para as pessoas, orando, intercedendo, se não puder ajudar com uma coisa material, mas ora, intercede, pede para Deus libertar, pede para Deus livrar, e Deus vai fazendo a obra dele conforme aquilo que você tem colocado em oração na presença de Deus. Aí no verso 4 diz assim, ó, será em vão que tendo padecido tanto, se é que isto também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está entendendo? Então, Paulo continua interrogando aquele pessoal ali na igreja de Gálatas, né, perguntando, aquele que opera milagre, maravilha, cura, liberta no meio de vocês, ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tudo, meu irmão, é pela pregação da palavra de Deus, é pela pregação da fé. É pelo poder do Espírito Santo, tá entendendo? Que opera no meio de nós, que entra, que habita dentro do seu coração, dentro da minha vida, para fazer as obras de Deus. Assim como o inimigo também usa pessoas para fazer maldade, Deus usa o homem, o servo dele, a serva dele, para libertar outras pessoas, não só para isso, mas para ajudar, para apoiar, para socorrer na hora de um momento difícil, na hora de fome, na hora de tristeza, de doença. Você está ali para ajudar, para orar, para interceder, pedir a Deus que salve aquela pessoa, que liberte ela, que tire ela daquela situação. Foi para isso que Deus nos chamou, irmão, para a gente ser testemunho dele aqui nessa terra, para a gente dar um bom testemunho. E o que a gente puder fazer para dar esse bom testemunho, nós vamos fazer. Queira o inimigo ou não, gostando ele ou não, a gente vai ter que continuar fazendo a obra de Deus. Tem pessoas que não querem, ignoram, mas quem for ignorante também vai ser ignorado por Deus naquele dia que Jesus vier buscar essa igreja, buscar esse povo aqui nessa terra. E quando essas pessoas que ignoraram essa palavra chegar na presença de Deus, vão se arrepender de não ter dado ouvido àquilo que Deus tem falado para ele. Porque Deus enviou o Filho dele para morrer por mim, para morrer por você, para salvar aqueles que estão no pecado, tirar da tristeza, da angústia. Basta somente que a pessoa se arrependa. Se arrependa e diga assim, eu quero aceitar Jesus como Salvador, eu quero ser uma pessoa liberta, eu quero ser uma pessoa de paz, eu não quero viver nessa angústia, nessa depressão, nessa opressão, eu quero servir a Deus, eu quero fazer algo para Deus aqui nessa terra. Então Deus está sempre pronto para te abençoar, para te abraçar, dizer, venha meu filho, venha minha filha para a minha presença, para o meu braço, que a partir de agora eu vou cuidar de você.
Então entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi isso que Paulo disse para o carcereiro. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. Que Deus abençoe tudo que é teu, tudo que você for fazer hoje, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, amém? E eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração por você e pela sua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma nas tuas mãos a vida desse irmão, dessa irmã, dessa mulher, meu Pai, que parou para escutar a tua palavra nessa manhã, meu Deus. Pai querido, Pai amado, visita ele agora ali onde ele estiver, Pai, na casa dele, indo trabalhar dentro do ônibus, Pai, dentro do metrô, dentro do trem, no carro, no trânsito, Pai, livra ele de acidente, livra de assalto, livra de atropelamento nas ruas. Guarda a vida do teu filho, da tua filha, Pai. Guarda esse homem, essa mulher que, mesmo não sendo evangélico ainda, Pai, não tomou uma decisão ainda, mas está ouvindo essa palavra, está recebendo essa oração. Ele saia desse vídeo abençoado em nome de Jesus Cristo. Abençoe, meu Deus, o comércio dessa irmã, o trabalho que ela faz. Abençoe a empresa desse homem, Pai. Abençoe tudo que é dele, meu Deus. Guarda os filhos dele, meu Deus, quando forem para o colégio, quando voltar para casa. Vai de encontro àqueles que estão no leito de hospital, meu Deus, internado, Pai, com uma doença. Cura ele lá, meu Pai. Liberta aquela vida. Dá livramento, meu Deus, ao teu povo, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço desde já por todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?